Fala galera do meu canal, forte abraço para vocês aí, tá bom? Aqui é o professor Ricardo Paca, mais uma gravação, tá? Pro canal Ajuerge, né? Canal Ricardo Paca Ajuerge. Pessoal que quiser se inscrever lá no canal, por favor, se inscrevam para dar uma força no canal e acompanhar aqui todas as nossas indicações, treinamento desportivo, tudo com relação à luta, com relação ao judô. E hoje eu venho trazendo aqui para vocês, né, toda uma gravação, né, para vocês da parte de treinamento esportivo, né? Então é o seguinte, treinamento esportivo para o judô, né? Eu sei que a maior galera que faz o treinamento desportivo com o judô faz também a musculação. Então, até que eu tô hoje num ambiente aqui, ó, de musculação. Aqui, ó. Esse é um espaço que eu criei na minha casa no período de pandemia, e esse espaço é um espaço que eu botei uma barra, os halteres, eu tenho elástico, né? Eu fiz aqui também uns puxadores, né, para fazer alguma coisa com rodana, né? Não com muito peso, mas eu tenho. Eu tenho também aqui, ó, eu encaixo uma barra, uma outra barra ali também, uma puxada a cavalinho, né? Puxada a cavalinho, aquela que você, barra que vem entre as pernas, você chega aqui, ó. Eu encaixo uma outra barra, que é essa barra aqui, e essa barra ali eu encaixo as anilhas e faço a puxada cavalinho, né? Para trabalho de costas, que o judoca precisa de costas. Então, assim, a gente vai falar, assim, principalmente no período de pandemia, que a galera ficou aí sem chão, né? Sem academia, sem nada. Eu peguei, criei meu próprio espaço aqui e pude trabalhar no meu espaço o melhor possível, né? Tem até umas luvas, eu tenho uma bolinha ali, peguei uma bola, botei uma bolazinha para poder fazer soco, né? Trabalhar soco também, velocidade de soco, que é muito bom. Trabalha braços, até velocidade de pegada. Os elásticos também, que eu tenho ali, dá para poder fazer posições de luta, para treinamento de luta. Tenho vários elásticos para poder fazer o treinamento. Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre as categorias, né? As categorias do judô, né? Por exemplo, o pessoal que joga dentro de uma categoria do judô, aí às vezes estoura a categoria, né? Eu cansei de ver isso. Principalmente eu lutei durante muito tempo no ligeiro. Era uma categoria que ia de 55 a 60 quilos. Então é uma categoria onde lutavam pessoas de estatura baixa. Lutava muita gente de estatura baixa. Quando você pegava um indivíduo com uma estatura mais alta, a musculatura desse cara tinha que ser densa. E ele tinha vantagem também dos golpes de perna, afastamento de braço. Mas o cara tinha um problema também, que se pegasse muito a musculatura, ele subia de categoria. E às vezes, para você descer de categoria, se você não tem gordura para perder, você perde massa muscular, né? Então, na minha época, há muito tempo atrás, a Gama Filho, né, tinha os melhores atletas que estavam sempre à frente nas categorias, porque faziam um trabalho de musculação com os atletas, né, e faziam um trabalho de musculação VIP, para manter aquele atleta o melhor possível na categoria, porque muita gente não entende como é que funciona a categoria. Às vezes o cara tá com o peso certinho para a categoria, tem musculação, tem braço forte, tem ombro forte, mas não tem perna. Aí o que acontece? O judoca precisa de perna. As categorias funcionam uma coisa muito interessante. Se você bota muita musculatura na perna, pouca musculatura em cima, aí o que acontece? Falta músculos em cima. O certo é simetria. Então, cada uma categoria foi calculada para que o lutador seja simétrico. A mesma quantidade de músculo que tem no braço, para o ombro,
para as pernas. Elas têm que ser todas proporcionais. Na realidade, os atletas, naquela época, no judô, dentro das categorias, já trabalhavam uma coisa que o fisiculturismo hoje em dia trabalha. Tem as categorias do fisiculturismo e isso, cara, estoura, entendeu? A proporcionalidade de músculos, ele não está apto para disputar dentro daquela categoria a parte física, que não tem a ver com luta, mas tem a ver com disputa muscular. Que a luta tem uma disputa muscular, entendeu? Às vezes a parte técnica de ambos os lutadores são muito boas, mas a parte muscular pode influenciar. Então, assim, essa minha gravação de hoje, que hoje eu estou fazendo uma gravação, não é uma live. Geralmente eu faço uma live, então é uma gravação, né? Essa gravação de hoje vai ficar postada lá na minha página da Juerge e também no YouTube. A Juerge também tem uma página no YouTube, tem lá um canal no YouTube, né? E vai ser disponibilizado aqui para vocês um link para poder vocês chegarem lá, se inscreverem, porque eu vou procurar pelo menos uma vez por semana ou duas botar um conteúdo lá para vocês bem pertinente, para quando retornar a pandemia, não só os atletas, mas também os professores se aterem a essa peculiaridade, né, do judô. Então eu via muito isso. Então, assim, na minha época, às vezes o cara não tinha uma condição legal de ter um suplemento, de ter um acompanhamento médico, né? A gente tinha problema com relação a isso no passado e as faculdades que deram aquele boom no judô brasileiro foram Castelo Branco, a Santa Úrsula e a Gama Filho. Para mim, em primeiro lugar vinha a Gama Filho, né? Aí tinha a Santa Úrsula, que também era muito boa, entendeu? E depois vinha as outras que tinham introduzido o judô. Então, assim, o que eu acho, na minha opinião, que os técnicos daquela época, estavam bem à frente, cara. Eles trabalhavam musculação com os seus atletas, eles tinham um preparador físico que estavam atentos a isso, sabia que, você vai estourar a categoria, né? Para um atleta deles estourar a categoria, o atleta tinha que estar com a musculatura muito densa, não tem como o cara perder, o cara vai perder músculo? Não, ele vai ter que subir de categoria. Mas para isso ele veio da categoria de baixo, ganhando tudo, fazendo um trabalho muscular, porque não adianta. Você ganha massa muscular e você aumenta. Então há necessidade de você subir categoria. O pessoal que era baixinho, que lutava nas categorias de ligeiro, sofria muito, porque o cara fazia um trabalho muscular para poder ficar forte naquela categoria, a musculatura dele ia aumentando, e quando ele subia de categoria, por exemplo, do ligeiro ia para o meio leve tinha um pessoal de estatura maior. Então os baixinhos sempre sofreram bastante com isso, e o cara baixo para lutar com um cara alto, o alto se dá bem, porque o cara vai buscar com a perna lá, o cara usa o shimata e consegue levantar ele com facilidade. E tal, toche. Então o cara tem uma vantagem em cima do cara baixo, a vantagem estética, física, né? Já natural dele. Então o pessoal de estatura baixa brigava muito com a parte muscular e estava muito atento a isso para não subir para a categoria de cima, e se subisse para a categoria de cima, a altura não comporta. Tanto é que conforme você vai subindo, vai chegando até o peso pesado, os caras são altos, muito altos. Né, vou citar um amigo que inclusive está aqui no Facebook, né, que é o Frederico Flecha. Ele era peso pesado, olha o tamanho do cara. O cara, você vai subindo a categoria, vai chegando no peso pesado, e os caras têm estatura muito alta. Chegava lá, o cara com uma estatura grande pra caramba. Então, o que acontece? Quem é alto consegue passear melhor nas categorias de luta.
Então, qual é o primeiro olhar do técnico, né? É a altura do seu atleta. A altura do seu atleta é uma altura aonde realmente você sabe que você pode utilizar ele em várias categorias. Não é? Ele vai iniciar numa categoria, você tem que estar atento ao peso, à musculatura dele, não à gordura. Gordura, o cara vai perder a gordura. Mas conforme ele vai ganhando massa muscular entre pernas, braços e ombro, peito, ombro, né, vai ficando mais forte, a musculatura, a carcaça dele vai ficando densa, ele vai ter que progredir de categoria, não tem jeito. Não é verdade? Mas então você vai usando ele o melhor possível dentro das categorias do judô. Então, assim, gente, a luta tem a ver com musculação. De repente, o lutador não tenha um físico, né, como um profissional de fisiculturista, né, até mesmo um amador que dispute competições estéticas de fisiculturista, mas ele tem que ter uma simetria. Se você pegar um lutador, você vai pegar um lutador de até 75 quilos, né, shapeado mesmo, uma musculatura bem distribuída, e olha que ele não está treinando para a parte estética de fisiculturista. Se você botar ele para competir um fisiculturismo, dessas que o cara participa com bermuda, né, que é o início da categoria deles de fisiculturismo, né, que vai até 75 quilos, se você botar um cara com 75 quilos totalmente distribuído ali, ele vai competir bem ali naquela categoria de fisiculturista, para você ver. Então, o que é uma categoria de luta? É você manter o peso e manter a simetria. Então, nota que, olha só, coisa interessante, né? Quando você, dentro do esporte, fraciona categorias de peso, entendeu? Você trabalha com grupos musculares. Você vai trabalhar com grupos musculares. Peito, costa, ombro, bíceps, tríceps, perna. Entendeu? Perna. E detalhe, panturrilha. Não é verdade? Então você tem que ter simetria ali. E quando você fica denso em tudo, você está simétrico, você está denso em tudo, você está estourando quase a categoria. Vai ter um momento que você não tem como, você vai subir de categoria, mas você vai subir mesmo lutando no início da categoria, entendeu? Menos pesado um pouco, mas você está muito forte. Você tem condições de lutar para cima, entendeu? Dependendo do trabalho que os outros lutadores façam. Por isso que às vezes você viu um cara subir de categoria, eu já tive isso, e bater em todo mundo em cima, mas ele batia porque ele era muito forte. Eu tinha um aluno meu, que hoje em dia já não existe mais, que é o Lucas César de Oliveira Matos Lemos, que é o Luquinha, né, o Luca, todo mundo conheceu o Lucas, e o Lucas era muito forte, musculatura dele densa, então ele passeou, eu consegui passear com ele nas categorias, e ele vinha ganhando tudo. Pô, teve uma competição que eu levei de um amigo em Caxias, o Lucas ganhou tudo na categoria dele, eu subi ele uma categoria acima, ele ganhou tudo na categoria acima, ainda subi mais acima, ele ganhou na outra categoria. Por quê? Porque a massa muscular dele era muito simétrica. Eu botei ele, o colega juntou as chaves, na época a gente podia fazer várias coisas, não, vamos fazer um mini absoluto, até ele juntou 3 categorias e fez um mini absoluto lá, era uma brincadeira, né? A competição dele foi um evento desportivo fora do processo olímpico na íntegra. Geralmente quando a gente faz uma competição, mesmo que de repente ela seja uma competição caseira, às vezes a gente obedece, mas não, eu vou fugir um pouco aqui e vou juntar um absoluto de 3 categorias. O Lucas lutou nesse absoluto de 3 categorias e levou. Você tá entendendo? Ele só juntou 3 categorias, ele, se eu vou pegar do peso tal, juntou 3 categorias aqui. Os campeões, a galera ficou entre primeiro, segundo e terceiro colocado, quiser participar, ele botou um prêmio legalzinho, e os garotos quiseram lutar na época. Então, assim,
eu sabia que o Lucas estava preparado para aquele evento. Ele veio com 3 medalhas boa, porque muita gente não entendia. Que vocês sabem aqui, quem me conhece, sabe que eu sempre fui um professor de fazer catar. Muitos colegas falavam assim, pô, como é que pode um cara que faz catar tem alunos assim? Como é que pode um cara que faz catar? Porque o que é catar? Catar é forma, você pegar e fazer aquilo. Não, o que eu trabalhava com meus alunos era força, resistência nos catais. Hoje em dia, quem faz catar sabe disso. Catar é força, resistência, trabalha um outro tipo, entendeu? Biológico, uma outra forma biológica de resistência. E às vezes o cara faz chiar e faz muito forte. Tanto é que o pessoal até falava assim, poxa, olha só, eu acho que o Lucas treina pouco, mas ele compete muito. Chegou um ponto dele, sim, ele competia pouco. Até porque ele treinava um dia na semana comigo na escola. E teve um período foi maravilhoso. Meu período de construção com eles, o Lucas treinava quase todo dia, porque eu dava aula na escola para ele, não só o Lucas, mas os outros atletas meus de ponta. Eu dava aula numa academia e dava aula para eles na escola. Então eles faziam judô comigo na academia e faziam judô com eles na escola. Quando eu saí da academia, depois de uns 5 anos trabalhando na academia, eles me acompanharam esse tempo todo, e a gente foi lutar nas ligas. Eu já fui com os atletas preparados, pelo menos um grupo de 10 alunos bem preparados para os eventos competitivos da liga. E eu trazia, eu medalhava às vezes todo mundo. Eu uma vez ganhei um troféu, todo mundo colocando muito atleta, o cara botava 20, 30, 40, e eu peguei, eu tinha um atleta em cada categoria, né? Nesse dia eu só levei 7, eu levava 10. Sempre levava meus 10 de ponta, não levava atleta principiante, e eu medalhei nas 7 categorias e trouxe a medalha, o troféu, né? Eu trouxe o troféu ia até 5º lugar. Eu trouxe com 7 alunos o troféu de 5º lugar, porque a premiação ia até 5º lugar, então tinha gente que botava 80. Entendeu? Tinha gente que colocava 80. Então, nesse evento competitivo, que foi muito disputado, eu com 7 alunos consegui trazer o troféu de 5º lugar. Um colega meu veio correndo, né? Nessa época eu estava trabalhando num evento lá da competição, na organização, meus alunos lutavam quase que sozinhos. Eu, às vezes, não conseguia nem assistir a luta dos alunos, mas eles estavam preparados porque treinavam comigo na academia. Eu nunca acreditei muito assim em cadeira do técnico. Eu acho que o atleta ele tem que estar focado, preparado para enfrentar o que está ali. Quem vai lutar é ele, não é o técnico. Ele vai ficar gritando lá, às vezes vai até atrapalhar, porque o técnico grita uma técnica, o atleta vai saber com a técnica, entendeu? Com exceção de um colega que eu tinha que era de surdo e mudo, ele fazia a linguagem de Libras, e aí o que acontece? Ele tinha uma vantagem que ele ficava ali fazendo as libras, passando instrução para o aluno dele, ninguém sabia o que ele estava falando. Só que se o atleta que estivesse lutando conhecesse a linguagem de sinais e tinha que ficar atento ao movimento de mãos. Então, assim, o que eu acho na minha visão? Eu trabalhava o melhor possível com o meu atleta. Eles faziam kata, eles faziam a parte competitiva, era muito trabalho. Eu treinava pra caramba com eles. Treinava a parte de musculação com eles. Na época, como eles eram crianças, eu adaptava os movimentos para fazer o trabalho de grupos musculares, através de elásticos, através de abdominal, a parte calistênica, né? Calistenia, eu pegava e fazia esse trabalho com eles, já que eles eram atletas, inclusive tomando cuidado para o crescimento do aluno. Não adianta nada você fazer um trabalho com um aluno, como eu já vi professores fazerem, e o cara ficar pequenininho. Você botar um garoto de 12 anos, meus alunos com 12 anos ganhavam tudo, portanto, 12 anos, 13, 14, 15, 16, você bota ele para poder fazer musculação e você vê que ele pode crescer um pouco mais, entendeu? E o que acontece com isso? Você acaba interrompendo o crescimento do aluno, porque vai pegar peso, entendeu? Você vai pegar peso. E o que acontece com o peso? Quem pega peso
interrompe o crescimento, entendeu? Aumenta a parte muscular e tal, você começa a dar uma freada naquele processo de crescimento. Por que que o cara, quando vai crescendo, principalmente 13, 14, 15, 16, o cara vai esticando, vai ficando magrão, entendeu? Mas, pô, você vai utilizar ele para as categorias adulto melhor do que o cara pequeno. O cara pequeno, ele por mais judô bom que ele tenha, ele vai ter problema. Você vai ter problema com ele. Entendeu? Pode ser que naquela localidade que você tenha judô com ele, naquele grupo ali, se tenha judocas ali que ele ganhe. Mas pô, quando ele sai daquele espectro, vai lutar fora e tal, ele vai ter problema. Então, você, na realidade, os atletas, principalmente transitórios, que são dentro das categorias até 18 anos, que é um transitório, né? O cara vai passeando dentro das categorias. Aí quando ele chega adulto, ele meio que se estabiliza dentro de uma categoria, né? E fica quase que especializado dentro de uma categoria, porque o peso, a altura dele é muito compatível. Por isso que as categorias, por exemplo, categoria leve, são as categorias que tem muito atleta na categoria leve, né? E detalhe, até atletas bons. A categoria leve, entendeu? Leve, meio e médio, são as categorias que tem mais atletas, fica lotado. E só atleta bom. Por quê? Porque o cara veio passeando nas outras categorias, desde o ligeiro, entendeu? Ligeiro, meio leve, chegar no meio médio, ele já transitou dentro da categoria e tem uma altura legal, entendeu? São atletas que vão até 1,75 m, né? Eles têm 1,75 m, 1,77 m, é altura boa, compatível, bom, entendeu? Aí, pô, mas aí tem um cara grande ganhando tudo. Aquele cara ali, conforme vai ficar denso, ele vai subir daquela categoria e vai sair fora. Adulto. Mesmo adulto, ele vai ponhando massa muscular, e o treinador dele vai aumentando, ele vai subir. Mas o cara é uma categoria que bate até 1,75 m, entendeu? Então, a maior parte dos atletas que lutavam ali, que ficavam em primeiro lugar, que já estavam já há muitos anos disputando aquela categoria, vaga para a seleção, você pode acompanhar a altura, peso. Assim, era uma coisa interessante, então a gente já sabia, entendeu? Quem eram os atletas e a altura, entendeu? Então eu, por exemplo, dentro da categoria ligeira, eu tenho 1,75 m, eu tinha 60 quilos. Tanto é que hoje em dia eu tenho 81. Entendeu? Eu tô com 81 quilos. E essa é a categoria. 81 quilos sem estar gordo aqui, ó. Aqui, 81 quilos. Aí o que acontece? Você tem que ter 81 quilos, mas não pode ter gordura. Ainda gordura na barriga. Ali você vai perdendo. Você vai perdendo a gordura, vai aumentando a sua massa muscular até você ficar denso e forte. Eu tô com 81 quilos, mas ainda tem gordura. Entendeu? Apesar de estar bem nos braços, na altura, região abdômen, gordura, ali você vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. Então, com 81 quilos, eu não estou gordo. Eu boto você só vê, eu não estou gordo. E você vai secando e vai ficando forte para aquela categoria. Então, o cara tirava a parte de cima do kimono, entendeu? Era músculo puro. Entendeu? Então, enquanto você tem um pouco de gordura para trabalhar e vai ficando denso ali para aquela categoria, e depois você tem que tomar cuidado para você não ficar muito aumentar tanto e subir de categoria. Porque se você subir de categoria, lá vão estar os caras mais altos, mais fortes do que você, e já vai ficar difícil para você disputar. Então, enquanto você tem gordura e você consegue controlar a simetria entre peito, ombros, bíceps, tríceps e pernas, panturrilha, você tem que estar simétrico. O cara, pô, tu olhou pro corpo do cara, pô, tá simétrico, é um trabalho legal, dá para se encaixar ele naquela categoria. Então, assim, o meu vídeo de hoje é um vídeo para os professores, inclusive para os próprios atletas, quando retornar aos eventos competitivos, que eles vão voltar, vocês ficarem atentos, não só na parte técnica,
todo mundo começou a focar a parte técnica e tal, parte técnica, eu jogo disso, eu jogo daquilo e tal, mas tem a parte física também, tem a parte onde você coloca o teu físico, o teu shape, né, enquadrado dentro daquela categoria. Aí fala assim, pô, mas eu tô ganhando tudo aqui no Rio de Janeiro, levei tudo no campeonato da federação, da liga, onde me inscreveu eu saí levando tudo. Só que vocês precisam entender o seguinte, o judô no Brasil, como qualquer luta, é praticado por N atletas. De repente, do nada aparece alguém e do nada desbanca. Eu já vi acontecer isso. E o cara não sabe o que eu vou com esse cara de lugar nenhum. O cara pô, veio, ganhou todo mundo, pô, o cara é forte pra caramba. Então, a primeira coisa que o cara fala é: pô, olha só, professor, o cara é forte pra caramba e tal, é difícil desligar a pegada dele, é difícil transpor a base dele, a barreira que ele faz. E eu, com toda a minha técnica, ele consegue, né, se esquivar. Então, assim, eu gostaria que vocês ficassem atentos a essa parte, tá legal? Gente, um abraço para vocês, inscrevam-se por favor aqui no nosso canal, quem gostou, quem não gostou, bota aqui um like, tá bom? Valeu, professor Ricardo Paca, um abraço para vocês, tá bom? Hoje é domingo, é um bom domingo para vocês, e quem assistir nos outros dias aí, uma boa segunda, uma boa terça, quarta, quinta, sexta e a semana inteira. Valeu, um abração.